Alô, muito boa tarde a todos. Neste vídeo, meus amigos, nós vamos tratar do crime de homicídio tipificado no artigo 121 do Código Penal. Neste vídeo, especificamente, falaremos do homicídio doloso, ou seja, aquele homicídio que é praticado mediante dolo indireto, quando há a intenção de tirar a vida da vítima, ou mediante dolo eventual, que ocorre quando o agente, com seu comportamento, assume o risco de produzir o resultado morte. Então, começamos a tratar o crime de homicídio falando do objeto da sua proteção jurídica, que é exatamente a vida humana, né? O homicídio, ele visa justamente proteger a vida do ser humano, evitar, com a inscrição tipológica, que um ser humano tire a vida de outro ser humano. Então, o objeto da proteção jurídica do crime de homicídio é a vida humana. Nós temos na tipificação do crime de homicídio duas modalidades: o homicídio doloso e o homicídio culposo. Só para esclarecer adequadamente, nos nossos vídeos aqui a serem postados no YouTube, nós trataremos neste primeiro vídeo, homicídio parte 1, do homicídio doloso em geral, em todas as suas formas. Faremos um vídeo seguinte, que vai ser o homicídio parte 2, em que vamos tratar especificamente do crime de feminicídio. Na sequência virá o homicídio parte 3, no qual trataremos do crime de homicídio culposo comum. E por final, no homicídio parte 4, nós vamos tratar do crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, tipificado não no Código Penal, mas lá no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Então aqui nós começamos a tratar do homicídio falando, neste primeiro vídeo, na parte 1, sobre o homicídio doloso, como eu disse. A forma simples do homicídio doloso, a tipicidade objetiva, que descreve tipologicamente, de forma objetiva, o homicídio doloso, por incrível que pareça, é o crime que protege o nosso maior bem jurídico, que é a vida, mas ele está tipificado com apenas duas palavras: matar alguém. Matar, que é o verbo nuclear do tipo, tem, obviamente, o sentido de tirar a vida, né? De ceifar a vida, de suprimir a vida de alguém. E esse alguém aqui é um ser humano, uma pessoa natural. Então, quando nós falamos no crime de homicídio, nós falamos do crime de quem mata alguém, quando nós falamos de homicídio consumado, ou de alguém que tenta matar outra pessoa quando falamos de homicídio tentado. Certo? Matar, tirar a vida, ceifar a vida, e alguém, um ser humano, uma pessoa natural. A pena cominada ao crime de homicídio simples, do caput do artigo 121, é de 6 anos a 20 anos de reclusão. De 6 a 20 anos de reclusão. A tipicidade subjetiva do crime de homicídio requer apenas dolo genérico, ou seja, basta a vontade livre e consciente do agente que pratica o crime, basta ele ter a vontade livre e consciente de querer tirar a vida da vítima, sem a necessidade de um propósito específico neste querer. Ou seja, qualquer
razão pela qual o sujeito queira tirar a vida da vítima é suficiente para configurar o tipo subjetivo, ou seja, o dolo necessário à prática do crime de homicídio, que neste caso, que é o caso então de dolo genérico. Basta a simples vontade, livre e consciente, de tirar a vida da pessoa, independentemente do motivo que leve o sujeito a isso. Quanto aos sujeitos do crime de homicídio, então, o sujeito ativo, quer dizer, quem pratica o crime, o autor do crime, qualquer pessoa, a rigor, pode ser autora de um crime de homicídio. E quanto ao sujeito passivo, qualquer pessoa natural, exceção, que veremos no vídeo número 2, ao crime de feminicídio, que requer que a vítima seja uma pessoa do sexo feminino. Mas no homicídio em geral, qualquer pessoa também pode ser seu sujeito passivo, não requerendo condição especial para figurar como vítima do crime. O momento consumativo, quer dizer, quando nós consideramos o homicídio praticado, no momento em que a vítima morre, ou seja, a morte aqui ela tem um sentido da cessação completa das atividades vitais da pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, ela é mantida artificialmente viva, apesar de ter aí uma vida vegetativa, mas mantida artificialmente viva através de aparelhos, etc., essa pessoa, para efeitos de homicídio, não está morta. É preciso que este conceito de morte, ele deve ser compreendido como a cessação completa das atividades vitais da pessoa, ou seja, a pessoa somente será considerada morta para fins de homicídio quando suas atividades vitais tiverem completamente cessado. É possível falarmos em tentativa de homicídio? É óbvio que sim. Trata-se de um crime material, cujo resultado, então, precisa de fato ser a morte da vítima. Há uma alteração no mundo físico, no mundo palpável, no mundo concreto. E essa alteração que se tem como resultado inerente ao crime de homicídio é exatamente a morte da vítima. Então, se o agente inicia a execução de tirar a vida de alguém, mas que por qualquer motivo que seja, alheio à sua vontade, não consegue obter o êxito neste resultado, quer dizer, não consegue obter o resultado morte pretendido, então, iniciada a execução, mas não alcançando o resultado morte por circunstância alheia à sua vontade, teremos aí a forma de tentativa do crime de homicídio. Então, por exemplo, o sujeito, com a intenção de matar, dá um tiro em outra pessoa e erra. Temos aí uma tentativa branca, uma tentativa incruenta do crime de homicídio. O sujeito dá um tiro e acerta outra pessoa, mas pega a vítima numa região não letal. Um outro exemplo de tentativa, uma tentativa já cruenta, porque o alvo é atingido. Ou o agente dá um tiro, a vítima é atingida numa região letal, mas é socorrida por terceiras pessoas, é submetida a uma cirurgia ou a um tratamento hospitalar e acaba sendo salva. Em todas estas hipóteses citadas, vocês podem observar, nós temos o agente iniciando a execução do homicídio, quer dizer, agindo para alcançar o resultado morte, só que em todas estas hipóteses, por circunstâncias alheias à sua vontade, este resultado morte não sobrevém. Então, neste caso, nós temos tentativa de homicídio. O tipo penal do artigo 121
no parágrafo 1º, prevê as formas privilegiadas, a forma privilegiada, melhor dizendo, do crime de homicídio, que se dá em uma entre 3 hipóteses possíveis, havendo alguma dentre 3 hipóteses possíveis. A primeira delas será privilegiado o homicídio. Privilegiado quer dizer que tem uma minorante específica, uma causa de diminuição da pena que terá seu efeito produzido na terceira fase da dosimetria. Certo, meus caros? Então, não é que seja um privilégio praticar aquele homicídio, como às vezes uma pessoa leiga pensa quando a gente fala em um determinado crime privilegiado. Privilegiado aqui tem um sentido técnico, que significa nada mais, nada menos, do que a presença de uma minorante específica que vai gerar em favor do réu um benefício, e esse benefício é uma minoração da pena, uma diminuição da pena na terceira fase da dosimetria. Então, quais são as 3 privilegiadoras, as 3 hipóteses de privilégio do homicídio doloso? Primeiramente, quando ele é praticado por motivo de relevante valor social. Ou seja, se o agente ele é levado à prática do homicídio, a matar a outra pessoa, mas o que levou a isso foi uma motivação, um fator, uma razão considerada de relevante valor social, de relevante valor para todo um grupo social no qual ele eventualmente esteja inserido. Então, por exemplo, para ilustrarmos, se o autor do crime ele pratica aquele crime contra um sujeito que está estuprando mulheres no bairro onde ele mora, embora ele não tenha tido a sua mulher ou alguma filha estuprada, mas ele sabe que aquele sujeito está estuprando mulheres no bairro onde mora. Então aí nós temos um exemplo típico de relevante, que é um valor importante, a preservação da dignidade sexual das mulheres daquele bairro. Então, o motivo é relevante e um relevante valor social para toda aquela comunidade. Diferencia-se o relevante valor social, que é a primeira hipótese de privilégio, do relevante valor moral. Quando nós falamos em relevante valor moral, falamos num valor importante, mas daí não para um grupo social, e sim para a própria pessoa do autor do crime. Por exemplo, se essa pessoa que morreu tiver estuprado a esposa ou alguma filha do autor do crime de homicídio, e ele foi lá em face, movido por esse relevante valor, que era a dignidade sexual da sua esposa ou da sua filha, ele vai lá e mata quem praticou o estupro contra a pessoa da sua família. Então, neste caso, neste segundo exemplo, o valor defendido, que levou o sujeito à prática do crime, não é um valor do grupo social como um todo, mas o valor dele pessoal. O que nada impede que, às vezes, até haja uma convivência das duas espécies de motivação. O motivo de relevante valor moral e o relevante valor social. Por exemplo, se o sujeito descobre que a pessoa que ele vai matar ou que ele mata tem o hábito de praticar estupros no grupo social, e isso para ele é algo que impacta de maneira relevante, e também que essa pessoa tenha estuprado a sua esposa ou a sua filha no contexto de todos os estupros que ela praticou. Então há um componente social e um componente moral nesse exemplo híbrido, que mescla as duas espécies de motivação. É possível, pelo menos em tese. A terceira hipótese de privilégio do homicídio é o motivo de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Então, quando a vítima, de uma maneira deliberada, provoca injustamente o autor do crime de homicídio, e esse, dominado por aquele sentimento de indignação, ele acaba
a partir desta emoção, convertendo esta emoção em um ato de violência e acaba matando a pessoa que lhe provocou. Então, motivo de domínio, de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Um detalhe importante, não confundir esta privilegiadora do homicídio, que também vai aparecer no crime de lesão corporal, lá no artigo, aliás, as 3 privilegiadoras do homicídio também aparecem no crime de lesão corporal, lá no artigo 129. Agora, aqui, no caso, nós temos que ter atenção para não confundir domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima com influência de violenta emoção após ato injusto da vítima. A influência da violenta emoção após ato injusto da vítima, ela é apenas uma atenuante que está prevista no artigo 65, inciso 3, letra C, parte final do Código Penal. E esse conceito, então, do artigo 65, ele dá margem a um número maior de situações. A hipótese aqui do homicídio privilegiado ela é mais restrita. É domínio, não influência, de violenta emoção. Lá pode ser após o ato injusto, quer dizer, não tem um liame temporal tão imediato. Aqui é logo após, logo depois. Injusta provocação, aqui no homicídio. Lá não, lá ato injusto, qualquer ato da vítima, até mesmo um ato sem querer, um ato não proposital. Aqui não, aqui tem que ser uma provocação, que é um ato deliberado, um ato proposital de provocar a pessoa que depois acaba sendo o autor do homicídio. Então, não confundir, friso mais uma vez, motivo de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima com influência de violenta emoção após ato injusto da vítima, porque esta última hipótese é apenas uma atenuante, portanto, impacta na segunda fase da dosimetria do artigo 65, inciso 3, a linha C. Em relação a estas 3 hipóteses de privilégio, motivo de relevante valor social, motivo de relevante valor moral e motivo de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Qual a consequência jurídica? É a minoração da pena entre 1/6 e 1/3, segundo determina o parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Então, na terceira fase da dosimetria, o juiz então irá, por conta de alguma destas hipóteses de privilégio, irá minorar, irá diminuir a pena de 1/6 a 1/3. No parágrafo 2º do artigo 121, nós vamos ter as formas qualificadas do delito. Certo, pessoal? Vamos ter ali as formas qualificadas do delito. Quais sejam, então, a primeira delas, então, o motivo torpe, diz assim o artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. O que vem a ser motivo torpe, primeiramente? Motivo torpe é aquele motivo abjeto, aquele motivo, a doutrina usa uma palavra, ignóbil, um motivo de alta repulsa, que nos causa, assim, eu sempre costumo dizer aos alunos, que nos causa uma repulsa acima da média, um enojamento. A gente pensa assim, puxa, mas como é que uma pessoa foi matar por essa motivação? Nos dá até um certo embrulho no estômago, digamos assim,
quando a gente sabe que o motivo que levou à prática do crime foi aquele. Então é aquele motivo abjeto, aquela coisa nojenta, aquela coisa que causa em nós um sentimento de repulsa muito acima da média do que um motivo que poderia, em tese, ser considerado normal. E o código aqui, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, ele traz duas exemplificações de motivo torpe. Primeiro, mediante paga, quer dizer, quando o executor, quando a pessoa que pratica o ato de execução do homicídio, recebe pagamento para executar antes da execução. Quando ele recebe o pagamento antes da execução, é o que nós falamos de paga. Então, ele recebe o dinheiro, vai lá e executa o homicídio. Uma espécie de pistoleiro, né, de executor material. Ou mediante promessa de recompensa, quando o executor ele não recebe o pagamento antes, mas ele tem uma promessa de que receberá esse pagamento após a execução. Então, se o sujeito, em linhas gerais, matar por dinheiro, seja recebendo antes, seja recebendo depois. Recebendo antes, paga, e promessa de receber depois, promessa de recompensa. Essas duas hipóteses o legislador usa como exemplos de motivo torpe. Mas, claro, não são as únicas possibilidades, porque aqui nós temos a perspectiva de interpretação analógica pela presença de uma expressão genérica, né, qualquer outro motivo torpe. Então, neste caso, um exemplo que já tive a oportunidade de trabalhar como promotor, situação em que o sujeito matou uma outra pessoa para receber um valor de seguro, né? O sujeito foi lá, fez um seguro no nome da esposa, ele era o beneficiário e aí matou a esposa, fraudou lá, simulou um acidente matando a esposa com o objetivo de receber seguro. Então é um motivo obviamente torpe, né? O sujeito tirar a vida da esposa, da mãe dos filhos, da mulher com quem ele casou, para receber dinheiro de seguro de vida. É um exemplo que eu cito aí até em função da experiência profissional que a gente tem. Mas qualquer motivo, qualquer coisa que nos cause esse enojamento, essa repulsa maior, será configuradora de um motivo torpe. Além de paga e promessa de recompensa que estão, como eu disse, expressas no inciso 1. No inciso 2, nós temos o motivo fútil, né? O parágrafo 2º, inciso 2, o motivo fútil, que nada mais é do que o motivo banal, o motivo irrisório, o motivo desproporcional, né? Uma coisa muito pequena para desencadear aquela reação violenta que o sujeito praticou e acabou matando com isso, tentando matar outra pessoa. Por exemplo, alguém passa pela rua e diz uma piadinha banal, ou me chama de feio, ou me chama de qualquer coisa que eu não gosto, e eu imediatamente puxo um revólver e dou um tiro naquela pessoa. Então, quando nós temos um motivo muito insignificante, muito banal, muito desproporcional, sem importância, para desencadear aquela reação violenta, a isso nós chamamos de motivo torpe. Desculpe, de motivo fútil. Vejam que há uma diferença. O torpe é aquele motivo nojento. Ele pode até ser um motivo importante, coisa e tal, mas é um motivo nojento, um motivo abjeto, uma coisa ignóbil que nos causa repulsa. O motivo fútil, ele é um motivo banal, um motivo irrisório, um motivo desproporcional, sem importância ante a reação violenta desencadeada. Uma terceira hipótese, então, que está no inciso 3, é a chamada qualificadora do meio, né? Pode ser meio insidioso ou cruel, ou que cause perigo comum. E aí o legislador cita algumas exemplificações aqui. O que é um meio insidioso ou cruel? É aquele meio
que utilizado pelo agente produz na vítima um sofrimento muito maior do que o necessário para o resultado morte. Tá? Quando, além de matar a vítima, o agente ele impõe a ela, antes da morte, um sofrimento demasiado, um sofrimento muito além do necessário, que revela no agente uma insidiosidade, uma crueldade, aquele requinte de perversão. Isso é o meio insidioso ou cruel que está no inciso 3. E o que cause perigo comum, também ali presente, é aquele meio utilizado pelo agente que pode impor risco não apenas à vítima, mas a outra pessoa ou a outras pessoas que estejam também nos arredores, nas proximidades. Então, além de matar a vítima, também poderia ter atingido outras pessoas que estivessem ali nas cercanias do local onde estava a vítima. Então, este é o meio que causa perigo comum. Insidioso ou cruel, o meio que provoca extremo sofrimento a mais do que o necessário para a vítima, revelando uma certa perversidade do agente, e o meio que cause perigo comum, aquele meio que impõe risco a outras pessoas além da própria vítima. E aí o legislador cita algumas hipóteses de exemplificativas, né? Quando há emprego de veneno, o veneno pode tanto provocar um grande sofrimento na vítima, quanto pode também gerar perigo para outras pessoas. Vai que estejam outras pessoas no local onde ela toma o veneno e ela reparte lá a bebida ou a comida envenenada com outra pessoa. Então, tanto pode gerar perigo, gerar um sofrimento muito grande na vítima, quanto, além disso, também perigo comum, perigo para outras pessoas. Emprego de fogo, né? O que vem a ser fogo? Todo mundo sabe, fogo é a combustão de algum produto inflamável. Então, quando você mata a vítima, queimada, literalmente. Quando você pratica o homicídio, queimando a vítima, ateando fogo na vítima. Temos um exemplo que ficou bastante conhecido no Brasil, daquele caso em Brasília, da morte do índio Pataxó, em que foi jogado combustível no índio enquanto ele dormia num banco de praça, e depois as pessoas que o mataram tocaram fogo nesse combustível e mataram um índio queimado, né, com a utilização de fogo. Então é um exemplo bem conhecido de todos aí. Então, fogo explosivo, né, um material que cause uma explosão, um estrondo, a exemplo de dinamite, de TNT, de algum tipo de produto similar, que provoca, então, esse estrondo explosivo. Também, tanto pode gerar sofrimento adicional, quanto pode gerar perigo comum. Asfixia, que é a esganadura, né? A forma como você mata a pessoa suprimindo a entrada de ar no corpo dela. Pode ser com as próprias mãos, podem ser com algum tipo de instrumento que prenda o pescoço, uma corda, um fio de nylon ou um saco plástico na cabeça. Mas a asfixia, ela tem o significado técnico de suprimir o ato de respirar, suprimir a entrada de ar no corpo da vítima, até que ela, sem ar, acabe por falecer. Também produz muito sofrimento. Emprego de tortura, né? O que vem a ser tortura? É qualquer espécie de atitude, de ação, que provoque na vítima também um sofrimento adicional, seja físico, seja mental, mas que ela fique abalada além do necessário dentro do contexto em que ela venha a morrer. Aqui só tem que ter um cuidado, né? Sempre temos que ter um cuidado, porque para caracterizar o crime de homicídio, temos que ter, como já falamos lá atrás, o dolo de matar. Se a ideia, por exemplo, é torturar e o agente, em meio à tortura, acaba matando por culpa, nós temos daí um crime pré-doloso. Vai ser regulado lá pela Lei 9.455, com resultado morte, que é a lei de tortura,
mas não o homicídio qualificado pela tortura. Aqui, em qualquer das qualificadoras que envolva resultado morte por culpa, o crime será préter-doloso. Aqui nós estamos falando em crime doloso. Então, o agente emprega a tortura, mas com a intenção de matar. A tortura é o meio utilizado para obter um resultado morte que é querido, que é pretendido pelo agente. E aí, genericamente, qualquer outro meio insidioso ou cruel, né, que cause, então, esse extremo sofrimento na vítima, ou qualquer outro meio que possa resultar perigo comum para outras pessoas além da vítima. Então, nessas duas designações genéricas aqui, duas desinências genéricas, nós temos N possibilidades não contempladas expressamente no inciso 3, mas que também irão gerar o crime de homicídio qualificado pelo meio insidioso ou cruel ou que resulte perigo comum. A quarta qualificadora é a qualificadora do modo, que leva em consideração o modus operandi do agente, a forma como ele atua, né? Então, nós temos ali, exemplificativamente, traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou que torne impossível a defesa da vítima. Então, exemplificativamente, o legislador fala em traição, quando a vítima é colhida de surpresa pelas costas. Cuidem bem, às vezes pode-se dar um golpe ou um tiro nas costas, mas sem que a vítima tenha sido colhida de surpresa. Se ela se vira repentinamente na intenção de correr e é alvejada pelas costas, ela não foi colhida de surpresa. Então, quando nós falamos em traição, aliás, o mote dessas formas de operar aqui, esses modus operandi, o mote é colher a vítima de surpresa, surpreender a vítima no momento em que ela não espera e, portanto, com isso dificultando ou tornando impossível a sua defesa. Então, a traição, quando ela é colhida pelas costas, sem esperar. De emboscada, quando o agente se esconde em algum lugar, atrás de um arbusto, atrás de um muro, atrás de uma barreira física que o torne, que não seja possível de ver, e a partir desse local onde ele está escondido, ele alveja a vítima, emboscando a vítima no momento em que ela não espera. E através de dissimulação, quer dizer, quando o agente, ele disfarça, ele dissimula, ele engana a vítima, ele induz a vítima a pensar que a presença dele ali é para uma coisa e acaba sendo para outra. Então, a dissimulação, ela tem esse sentido do engodo, do engano, né? do você disfarçar de alguma maneira a sua intenção. Mas não são apenas essas três hipóteses aqui mencionadas expressamente no inciso 4, são apenas exemplificativas, né? Traição, emboscada e dissimulação. Por quê? Porque qualquer outro meio pelo qual a vítima seja surpreendida num momento em que não espera, e isso torne impossível ou dificulte a sua defesa, qualquer hipótese que gere essa dificuldade ou essa impossibilidade de defesa entra aqui na interpretação analógica possível também nesse inciso 4 do parágrafo 2º. Na quinta hipótese, né, o inciso 5º, para assegurar, quando o homicídio é cometido, também é qualificadora, quando ele é cometido, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem obtida em um crime precedente. Então, é o que a gente chama de qualificadora da conexão delitiva. O motivo que leva o agente à prática do crime é para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem em um crime precedente. O agente praticou um outro crime, um crime precedente, e aí resolve matar a vítima para que aquele crime precedente tenha
assegurado a sua execução, ou para que ele permaneça oculto, ou para que o agente permaneça impune, ou para que a vantagem que ele obteve com aquele crime não seja esvaziada, não seja alterada. Um exemplo, também já tivemos oportunidade ao longo da vida de trabalhar, mas alguns dessa ordem, o sujeito que estupra a vítima e depois de estuprar a vítima, para garantir que não seja descoberto, que a vítima não o denuncie, não entregue à família ou à autoridade policial, às autoridades judiciárias, ao Ministério Público, enfim, para assegurar a impunidade em face daquele crime de estupro, ele resolve matar a vítima após ter consumado o estupro. Então, aqui nós não temos um estupro com resultado morte, porque estupro com resultado morte, lá do artigo 213, é pré-doloso. O que nós temos aqui é um estupro em concurso material com um homicídio qualificado pelo parágrafo 2º, inciso 5. Por quê? Porque ele praticou esse homicídio com o objetivo de assegurar, de garantir a impunidade pelo crime precedente, no caso do exemplo, estupro. Então, sempre que o que leva o agente à prática de um crime de homicídio for o motivo, o propósito de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem que ele teve em relação a um outro crime anterior, nós temos aí a qualificadora da conexão delitiva. Tá? Matar uma testemunha, por exemplo, que ele sabe que vai testemunhar contra si perante um tribunal, perante um juízo, enfim, são exemplos aí que nós temos de conexão delitiva como motivação para o crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5. A sexta qualificadora do homicídio, que foi introduzida em 2015 pela Lei 13.104, conhecida como Lei do Feminicídio, é exatamente a qualificadora do feminicídio, que é, na verdade, matar pessoa do sexo feminino por razões de sua condição do sexo feminino, matar mulher por razão de condições do sexo feminino. Eu vou me permitir, nesse vídeo, não entrar em detalhes em relação ao feminicídio, porque, como eu disse no início, no vídeo Homicídio Parte 2, eu me dedico exclusivamente a abordar o crime de feminicídio pela sua importância e pelas peculiaridades que ele tem, os detalhes que então ele requer um aprofundamento maior, então eu preferi, para organizar melhor a matéria, tratá-lo em um vídeo específico e faço isso no vídeo Homicídio Parte 2, dedicado especialmente ao crime de feminicídio. Então, neste momento, eu pulo este para deixar para tratá-lo de forma específica na sequência. A sétima qualificadora do homicídio, inciso 7, é a qualificadora que diz respeito à vítima ser membro das Forças Armadas, membro da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, membro das Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal, membro dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do DF, membros das Polícias Penais da União dos Estados e do DF, integrantes do sistema prisional, agentes penitenciários, vigilantes privados, membros de escoltas, enfim, vigilantes privados de estabelecimentos carcerários, quando há, e integrantes também da Força Nacional de Segurança Pública, que é uma força especial que integra a estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, membros de todas essas corporações, essa é a palavra correta, quando são mortos, em razão das suas funções, ou mesmo não estando nas suas funções, mas em razão delas, estando ele em suas funções,
ou não estando, mas sendo mortos em razão delas, em face da sua condição de policial, da sua condição de agente de segurança pública, de agente penitenciário, etc., então temos aí homicídio qualificado. E além dos membros, né, das corporações mencionadas, a qualificadora também se aplica quando a vítima for cônjuge de qualquer destes agentes de segurança pública, desses agentes de Estado, né? Companheiro, cônjuge é quando há um casamento formal, companheiro de qualquer das pessoas mencionadas, quer dizer, quando o agente lá, o policial, vivia em união estável com alguém, ou parente consanguíneo até o 3º grau dessas pessoas mencionadas. Então, até o 3º grau, em linha reta, pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto. E em linha colateral, irmão, tio e sobrinho. Então, nestas hipóteses aqui, se a morte deste parente, cônjuge, companheiro, ou esse parente consanguíneo até o 3º grau, tiver alguma relação, envolver alguma vingança contra um familiar do policial, do agente de segurança pública, em razão das funções exercidas por ele. Então, o policial prende lá alguém em flagrante, e depois alguém, ou essa pessoa que foi presa em flagrante, ou algum familiar dessa pessoa, vai lá e mata um familiar, mata o cônjuge desse policial para se vingar do policial. Então, o inciso 7 ele é muito abrangente, ele envolve todos esses agentes do sistema de segurança pública mencionados ali, quando em suas funções ou em razão das suas funções, ainda que não estejam naquele momento trabalhando, e não apenas eles, mas também a sua esposa ou seu esposo, companheiro ou companheira, e parente consanguíneo até o 3º grau, desde que em relação aos parentes haja uma espécie de vingança, alguma correlação do homicídio com a atividade exercida por aquele agente. Tudo isso gera a qualificação do crime de homicídio. E quando o homicídio ele é qualificado, nós temos aí uma pena que vai de 12 a 30 anos de reclusão. Vejam, por que é qualificadora? Porque nós temos uma mudança de pena combinada. No caput, nós temos 6 a 20 anos de reclusão, e quando o crime ocorre em qualquer daquelas circunstâncias do parágrafo 2º, a pena combinada deixa de ser de 6 a 20 e passa a ser de 12 a 30 anos de reclusão. Daí o porquê de chamarmos de qualificadora. Qualificadora é toda circunstância que eleva a pena combinada quando comparada à forma básica do delito. Além das qualificadoras do parágrafo 2º, nós vamos ter lá na parte final do parágrafo 4º o homicídio doloso majorado em 1º grau, que vai acarretar uma majoração de 1/3 da pena na 3ª fase da dosimetria. Quais são as hipóteses de majoração em 1º grau? Se a vítima é menor de 14 anos, ou seja, tem até 13 anos completos, mas ainda não completou 14. Ou se a vítima é maior de 60 anos. E quando nós falamos maior de 60 anos, é 60 anos e 1 dia em diante. Não é 61 anos. 60 anos e 1 dia já é maior de 60 anos. Então, se a vítima é maior de 60 anos, também temos aí um acréscimo de 1/3 na 3ª fase da dosimetria, regra, do parágrafo 4º, parte final do mesmo artigo 121. Depois nós temos o homicídio doloso majorado em 2º grau, nos parágrafos 6º e 7º do Código Penal. Então, quais são as hipóteses aí? No parágrafo 6º, será majorante de 2º grau, acarretando um aumento de 1/3
até a metade, na de primeiro grau era só 1/3, era fixo. Agora, na de segundo grau é de 1/3 até a metade. Se o crime é praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança, então, milícia privada, qualquer que seja ela, a pretexto de estar trabalhando ou de estar prestando segurança a alguém. Ou se o crime é praticado por grupo de extermínio. Ficaram conhecidos, numa certa fase da nossa história, como os esquadrões da morte, que são grupos que se destinam a exterminar determinados tipos de pessoas, determinadas pessoas eleitas pelo grupo como inimigas, como perniciosas por qualquer motivo, enfim. Então, quando o crime ele é praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviços de segurança, ou se o crime é praticado por grupos de extermínio, por esquadrões da morte, majoração de 1/3 até a metade, regra do parágrafo 6º. As majorantes do parágrafo 7º eu também vou me permitir aqui pular, também são de segundo grau, mas elas são específicas do crime de feminicídio, né? Então, quando eu tratar no próximo vídeo do crime de feminicídio, eu falarei também das majorantes específicas para o crime de feminicídio. Uma questão específica e importante diz respeito ao fato de que o homicídio ele é crime hediondo, né? Os crimes hediondos eles estão relacionados lá na Lei 8.072 e particularmente o homicídio qualificado, quando ele for qualificado, né? Ele está previsto no inciso 1. Aliás, quando ele for qualificado ou quando ele for praticado em atividade típica de extermínio, mesmo que simples, o que é muito difícil de acontecer, porque uma atividade típica de extermínio normalmente vai estar associada a um conceito de torpeza. Mas, de qualquer forma, ainda que numa hipótese pouco provável, numa atividade típica de extermínio, nós nos deparássemos com um homicídio simples, ainda assim seria ele, então, hediondo. E, além disso, todas as hipóteses de homicídio qualificado também são crimes hediondos. Mas aqui tem uma questão importante que eu quero mencionar para vocês. As qualificadoras, voltemos lá ao parágrafo 2º. As qualificadoras do inciso 3 e 4 são consideradas qualificadoras objetivas. As qualificadoras dos incisos 1, 2, 5, 6 e 7 são consideradas qualificadoras subjetivas. Tem a ver com o sujeito, enquanto as do 3 e 4 têm a ver com o meio ou com o modus operandi. Então, 3 e 4, qualificadoras objetivas, 1, 2, 5, 6 e 7, qualificadoras subjetivas. Quando o tribunal do júri, nós sabemos que o homicídio ele é julgado pelo tribunal do júri. Então, quando o tribunal do júri, a defesa alega lá um homicídio privilegiado, ou foi praticado por motivo de relevante valor social, ou relevante valor moral, ou domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, e o conselho de sentença diz, sim, nós entendemos, majoritariamente, nós entendemos que é privilegiado por aquilo que a defesa alegou. Quando existe a aceitação pelo conselho de sentença do privilégio, todos os privilégios têm natureza subjetiva, porque todos eles têm a ver com a motivação do crime. A mesma coisa em relação às qualificadoras subjetivas, todas elas, de uma ou outra maneira, se relacionam aos motivos que levaram o agente à prática do crime. Então, as privilegiadoras, qualquer delas, quando é aceita pelo conselho de sentença, ela vai prejudicar a votação de quesito que diga respeito à qualificadora subjetiva. Por quê? Porque elas são incompatíveis. Se o conselho de sentença disse que o motivo é de relevante valor moral, ele não vai poder, ao mesmo tempo, dizer que o motivo é fútil. Ou é uma coisa ou é outra. São conceitos que não fecham.
que não se compatibilizam, que do ponto de vista lógico eles são antagônicos entre si. Então, para resumir, toda vez que o conselho de sentença, que o júri, diz sim a qualquer privilegiador, elas são votadas antes, automaticamente o juiz vai julgar prejudicado o quesito relativo à qualificadora subjetiva que tenha sido alegada pelo Ministério Público. Não vota mais. Mas, ao mesmo tempo, ainda é possível votar qualificadora objetiva, que não tem a ver com motivos. Por quê? Porque se aceitou um motivo de relevante valor social ou moral ou aquele da violenta emoção, isso prejudica os motivos, mas não prejudica o meio e não prejudica o modo pelo qual o crime foi praticado. São qualificadoras objetivas. Então, essas duas, se alguma delas ou as duas tiverem sido alegadas pelo Ministério Público ao plenário do júri, elas ainda poderão ser votadas, mesmo que o conselho de sentença, no quesito anterior, tenha aceito a tese do homicídio privilegiado. E aí eles podemos imaginar a hipótese de dizer sim ao privilégio, por exemplo, foi por relevante valor moral, mas foi por meio cruel, ou foi por traição, ou por qualquer recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Enfim, há uma perspectiva de convívio, é isso que é importante nós dizermos, entre privilegiadora e qualificadora objetiva, do meio ou do modo. Incisos 3 e 4 do parágrafo 2º. E se os jurados diz sim ao privilégio e também diz sim a uma qualificadora objetiva, de meio ou de modo, surge o que nós chamamos de homicídio privilegiado qualificado. E aqui isso é importante para quê? Para nós sabermos, então, que o homicídio privilegiado qualificado, ele não é crime hediondo. A jurisprudência brasileira, ela entendeu que toda vez que os jurados eles disserem sim a uma privilegiadora, ainda que depois eles digam sim conjuntamente a uma qualificadora objetiva, ainda assim o homicídio, que será então privilegiado qualificado, deixará de ser crime hediondo e, portanto, terá aí um abrandamento na forma de execução da sua pena. Eis que nós sabemos que os crimes hediondos têm uma forma de execução de pena bem mais rígida do que os crimes não hediondos. Certo, meus caros? Então, aqui as duas questões específicas que eu anotei para este vídeo e que estão na sinopse que é postada junto com o vídeo, bastando quem assiste clicar lá na parte da descrição, em cima do link que remete para o Google Drive, para acessar a sinopse daquilo que nós falamos aqui no nosso vídeo. Tá? Então, a primeira questão específica é que o homicídio ele é hediondo quando ele for praticado em atividade típica de extermínio, mesmo que numa hipótese pouco provável seja tido como simples, e quando ele for homicídio qualificado, em qualquer das hipóteses do parágrafo 2º, exceto o homicídio privilegiado qualificado, ou seja, aquele que o júri entendeu por aceitar uma privilegiadora do parágrafo 1º e, ao mesmo tempo, uma qualificadora do inciso 3 ou do inciso 4 do parágrafo 2º. Para completar, a ação penal no crime de homicídio ela é sempre pública incondicionada, havendo prova do crime e havendo indicativos suficientes de quem seja o seu autor, o Ministério Público então já pode oferecer a denúncia. E depois a competência para julgamento, quando se constata durante a primeira fase, que é uma fase judicial, que de fato estamos diante de um crime doloso contra a vida, o juízo singular, o juízo monocrático, remete, através de uma decisão que nós chamamos de pronúncia, remete este réu para ser julgado pelo tribunal do júri. Então, a competência para julgamento do homicídio, como de resto de todos os crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri. Regra do artigo 5º,
inciso 38, né, letras A até D, e também daquele intervalo que está entre o 406 e o 497, lá do Código de Processo Penal, que é a parte do CPP em que está previsto o procedimento relativo aos crimes contra a vida, dolosos contra a vida. Tá? Então, ação penal pública incondicionada e competência para julgamento do Tribunal do Júri. Eu agradeço aqueles que nos assistiram, né? E já recomendo que, na sequência, assistam também o nosso vídeo, parte 2, sobre o crime de feminicídio. Né? Conforme disse antes, destacamos eles das demais formas de homicídio qualificado pela importância, pela magnitude e pelo detalhamento cujas explicações mais pormenorizadas o feminicídio requer. Um abraço e até lá, meus amigos.